o tema é sem a CNH, sem autoescola. O governo divulga passo a passo de como que vai funcionar. Conta para mim essa A história. gente já estava sabendo que o governo estava querendo acabar com o monopólio das autoescolas, de elas, se não passasse por elas, não podia ter carta, né? Não podia tirar Aham. carta. Então ele quer acabar com isso. Não sei se vai ser bom ou ruim, mas tudo bem. O governo, eu estou falando na prática, tá? Que tipo de motorista nós vamos estar formando? Isso que eu estou pensando. Então, o governo federal divulgou como vai funcionar o processo de obtenção da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, sem autoescola obrigatória. A mudança faz parte de uma minuta da resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, colocada em consulta pública pelo Ministério dos Transportes, sob a alegação de reduzir custos e burocracia aos candidatos. A expectativa é de que o texto original seja mantido ou receba mudanças pontuais com base nas sugestões enviadas por empresas, entidades e cidadãos. Dentre os pontos, o candidato poderá realizar todas as etapas virtualmente, exceto pelos exames físicos e pela prova de direção. Estima-se que o custo total da obtenção da CNH possa diminuir em 80%, restando só taxas administrativas e da execução dos exames. Como vai funcionar a CNH sem autoescola? As regras gerais da obtenção da CNH não irão mudar, dentre elas a exigência mínima de 18 anos e saber ler e escrever. O processo será quase todo digital, incluindo a solicitação inicial, que será feito no órgão de trânsito de cada estado. Depois, o condutor precisará escolher entre 3 opções de cursos teóricos, que podem ser à distância e até com aulas gravadas. Curso online do governo federal, autoescola presencial ou à distância, escolas públicas de trânsito oferecidas pelos órgãos estaduais. Esses são os 3, tá? Isso significa que as aulas teóricas seguirão existindo, mas não haverá a exigência de que sejam feitas em uma autoescola. Os exames obrigatórios são os seguintes: concluída a parte teórica, o candidato precisará se submeter aos mesmos exames médicos cobrados atualmente. Dentre eles, a avaliação psicológica, o teste psicotécnico, já conhecido por nós, né? E o exame de aptidão física. As taxas dessa parte não foram alteradas pelo governo federal, uma vez que são de competência dos DETRANS, os Departamentos Estaduais de Trânsito. A prova teórica e prática, vamos lá. Após os exames médicos, o candidato precisará fazer o exame teórico como já é feito hoje. São até 30 questões com 5 alternativas e aproveitamento mínimo de 70%. As provas podem ser feitas à distância, desde que monitoradas pela autoridade competente. Uma vez aprovado no exame teórico, o candidato poderá optar pelas aulas práticas ou ir direto à última prova, sem nenhum treinamento prévio, tá? Não há mudança na forma como o exame ocorre, mas uma novidade é que o veículo não precisa mais ser de alta escola. Ele pode ser do próprio candidato ou de terceiros. Abre aspas. Não há obrigatoriedade do uso de veículos com duplo comando e o candidato poderá aprender em um carro manual ou automático. Porém, os requisitos exigidos em lei devem ser obedecidos, como a idade máxima do automóvel e a identificação externa, indicando que o veículo está sendo utilizado para a formação, como um adesivo, por exemplo. Isso foi o que disse o Ministério dos Transportes ao UOL Carros, tá? Para isso, talvez seja preciso modificar aspectos das normas vigentes, como as resoluções do CONTRAN, que regulam as aulas práticas atualmente. Uma fonte ligada ao Ministério, entretanto, ressaltou que esses detalhes serão posteriormente resolvidos por técnicos da pasta. A proposta não vai passar pelo Congresso, tá? Com o ok do presidente Lula, o projeto da CNH sem autoescola passa pelos últimos ajustes antes de entrar em vigor. Não há necessidade de aprovação prévia em votação, então espera-se que, após uma consulta pública, haja ajustes técnicos pontuais no texto. A consulta pública se encerra no dia 2 de novembro e, segundo constatou o UOL Carros, né, onde está essa matéria que eu estou lendo, tem forte participação das entidades que representam as autoescolas. O SINDICE-EFC, Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado de Minas Gerais, por exemplo, convocou os donos de autoescola para colaborar. A entidade defende a flexibilização que a flexibilização pode trazer riscos ao trânsito e afirma que o alto preço dos cursos de formação é um mito, acrescentando que há risco de desemprego com a mudança. Mas é verdade, tá?
eu só acho o seguinte, ô, Rubão, no meu ponto de vista, tá? Eu tenho dificuldade certa de aprender um pouco à distância, fazer curso online. Eu prefiro fazer mais que meio que presencial. Porém, Eu também. eu estou falando isso, estou falando do meu caso. Se fosse para eu ter uma carteira de. Uma que eu não tenho carteira de motorista, o meu grau de ansiedade é tão grande que eu já falei para minha esposa: se for para alguém para dirigir aqui em casa, é ela e não eu. Uhum. Eu já falei, eu não tenho cabeça para dirigir. E tem pessoas também que, assim, até tem um casal que eu acompanho na internet, eles são de Minas Gerais, né, estavam morando mais para o interior de Minas, aí ficaram famosos no YouTube, e aí então estavam morando aqui em São Paulo há 2 anos. O que eles fizeram? Mudaram para Minas. Aí qual foi um dos motivos? O trânsito. Só que o trânsito era tão maluco que eles não dirigiam aqui em São Paulo. Então, eu conheço pessoas que vieram aqui para São Paulo que falaram assim, não, deixa que eu dirijo aqui, não sei o quê. Cara, ele falou, nunca mais. Ele falou assim, porque era o problema dos motoqueiros, era o trânsito infernal, era a faixa que você não conseguia mudar, era não sei o quê. Cara, assim, o problema não é a formação do motorista. Qualquer um põe o carro para andar para frente e passa na prova. Todo mundo pode fazer isso, cara. É muito fácil, tá? Desde que você tenha o controle emocional, né? Que, tem pessoa que fica tão nervosa, tão insegura que não consegue, né? Mas se você tiver essa segurança, todo mundo consegue. Não tem problema nenhum. É um problema só de segurança, só isso. Segurança pessoal, daquela que você tem sabedora do que está fazendo e tem consciência do que faz. É isso que eu estou falando de segurança. Estou falando de segurança no trânsito. Eu acho o seguinte, na minha visão, tudo bem, quer fazer desse jeito, tudo bem, mas uma coisa que precisaria ser feita, cara, independente se for para motorista de carro, ônibus, caminhão, moto, independente do que for, é o curso de direção defensiva. Isso devia ser obrigatório, porque a qualidade dos motoristas está cada vez pior. Pior no sentido do abuso. Me parece que quando os carros eram mais inseguros, não existia airbag, não existia freio a disco, era tudo a tambor, sei lá, as pessoas tomavam mais cuidado para dirigir. Tomavam mais cuidado. Me parece que com toda essa segurança que está no carro, faz com que as pessoas sejam tão seguras que elas abusem. Acabam abusando. E aí se tornam ainda mais donas da rua. Você vê o que acontece com o Pateta lá no filme lá que ele fica doido, que ele é um cara bonzinho, mas quando entra no carro vira um bicho, né? Uhum. Então, eu acho que precisa... Tudo bem, ó, vai ser mais barato, não vai ter mais autoescola, não vai ter isso aqui. Então, mas é obrigatório ter o curso de direção defensiva. É obrigatório, porque a direção defensiva basicamente é você se antecipar todas as ocorrências que podem vir a aparecer para você, né? Antes que elas ocorram. Você tem que se antecipar aos problemas. É o cara que tá mudando tá ameaçando mudar de faixa e não tá dando seta. É o cruzamento que, por exemplo, não tem sinalização. Opa, eu não tô vendo a sinalização, não, o cara no caso da mudança de seta que eu falei, os motoqueiros não estão nem aí. Ah, não der a seta eu vou. Entendeu? Mas espera um pouquinho, se o cara mudar de faixa. Ah, mas aí eu caio e a culpa é dele. Mas peraí, você vai querer morrer, né? Vai arriscar a sua vida, vai morrer pra você ter razão, né? Falar, não, mas eu tinha razão, mas você tá morto, cara. E daí? Não adianta ter mais razão morto. No cruzamento sem sinalização, cara, tem que parar e olhar. Não é você achar que aqui é preferencial. Você tem que saber que existem as placas e tem que respeitar as placas. Não tem a sinalização adequada? Opa, vamos devagar aqui. Não é você aquilo que você acha, senão vira uma roleta. Eu conheço muitos cruzamentos, principalmente fora de São Paulo, que não tem sinalização nenhuma. Cara, os carros, independente de que sentido for, passam um pau, porque aqui é a preferencial. Cara, eu vi um vídeo hoje aqui que infelizmente eu acabei não separando, né? Porque eu devia ter separado numa rodovia ou uma avenida, né? A ambulância na faixa da esquerda pedindo passagem, o carro era só sair para a direita. Sim. E o carro isso é obrigatório, cara. O cara não saía, a pista do lado vazia, não saía. Mesmo se tivesse gelo, o cara dava um jeito e saía, entendeu? Os outros motoristas dão um jeito e tal. Mas foi uma loucura tal. E depois de 2 minutos que o cara saiu para poder a ambulância passar.
E nos comentários, um bando de mal informados falando assim: pô, era só ambulância cortar para a direita e ir embora. Mas não é assim que funciona. Não é assim que Sabe funciona. por que não é assim que funciona? Claro que eu também não sabia, eu pensei também, mas por que não mudou? Mas antes de eu colocar um comentário, eu precisaria pesquisar sobre o assunto. E eu pesquisei. A cada movimento brusco, porque se você está com uma pessoa machucada dentro do carro, você concorda que você está em alta velocidade, você tem que mudar de faixa para depois mudar de novo. Você não está movimentando o corpo dentro da viatura? Da ambulância? Exatamente. E aí você pode acabar piorando o estado clínico da pessoa naquele momento, que pode estar mais grave ainda. Então não é Então, o da ambulância sair do lugar, não é o poste. então o motorista da ambulância também é outro que é um mal formado. Desculpa, aí não estou falando o caso nesse caso, tá? Ah, Mas a maioria dos motoristas de ambulância são mal formados também, principalmente essas empresas que prestam serviço terceiro para hospitais. Uma vez eu estava na faixa da esquerda, vinha pelo túnel ali, Maria Maluf, eu vinha a 50 por hora. Aí vinha vindo uma ambulância, só que eu não conseguia mudar de faixa, porque a faixa da direita estava toda ocupada. Eu estava tentando entrar e o cara grudou atrás de mim, só que é o seguinte, tem 200 radares ali na frente, cara. Entendeu? Se eu corresse, eu ia ser multado, cara. Não adianta você falar que tinha uma ambulância atrás de mim, o radar não quer saber disso. quer saber. Entendeu? E aí, na hora que eu consegui entrar, o cara da ambulância passa me xingando. Eu falei, porra, meu, o cara queria que eu passasse a 200 por hora no radar, cara. Ele não é multado, mas eu sou. Entendeu? Se no Brasil tivéssemos como você recorrer de uma multa, ou seja, a história aconteceu, chama o VAR, né? E ali ver qual é a situação, de repente até você poderia ter corrido, depois recorrendo, conforme que eles respondessem. Mas não tem. Você tenta recorrer à multa. Há tempos dessa briga. Há tempos dessa briga de tentar recorrer à multa e não consegue. Então, eu tô muito afim de colocar uma câmera no carro para mostrar, não mostrar dentro do carro, mostrar fora do carro, como muitas pessoas fazem. Se acontecer um acidente, você tem como provar, entendeu? Que você estava certo, né? E, cara, é assim, quando eu digo que existe a malformação, a maioria das pessoas não sabe o que significa um triângulo virado para baixo. Todo cruzamento onde tem uma rotatória, nas 4 posições, ou 6 ou 8, mas todas as ruas que chegam na rotatória tem uma placa com o triângulo virado para baixo. Sabe o que aquele triângulo significa? Que você tem que dar preferência. Ou seja, a preferência numa rotatória e as pessoas, não, a maioria não sabe disso. E aqui na frente da minha casa tem uma rotatória. Eles acham que tem preferencial, preferencial das ruas, e não é. Na rotatória não existe preferencial. A preferencial é de quem já está nela. Essa semana mesmo eu tava fazendo a volta na rotatória e vi um cara cruzou a minha frente me xingando. Mas é porque ele não tem informação. Não tem desinformado, cara. O cara é um desprovido de inteligência, né? Então eles não sabem para que serve isso, porque existe o triângulo virado para baixo. Quando você vai entrar numa rodovia, cara, o que eu vejo de problemas quando em rodovia, o cara tá parado, por exemplo, tá parado no acostamento. Aí o cara sai em primeira marcha e já entra na via. E aí só que os caras estão vindo a milhão. Quem tá vindo nas faixas, a 70, 80. E o cara entra assim a 30, 40 e entra na via. E assim, a maior causa de acidentes em rodovias hoje é justamente essa. Da pessoa entrar na rodovia sem prestar atenção se vem vindo o carro. E o que ela devia fazer? Quando você está no acostamento, cara, ganha velocidade primeiro, né? Quando você tiver com a velocidade compatível com a estrada, com as outras faixas da estrada, com a faixa mais à esquerda, sua, né? A subsequente esquerda, aí você entra, lógico, olhando o retrovisor, tá? Porque não adianta você entrar olhando o retrovisor e entrar a 20 por hora. Até o cara que tá a 90, 100 lá e tá na velocidade da rodovia, ele tá pequenininho, cara. Ele chega de repente, cara. Ele te leva, cara. Ele te leva embora. Entendeu? Então, existe essa falta. Isso acontece direto, cara. Em rodovia, acontece direto. As pessoas acham que estão atravessando o quintal da casa delas. Então, o que eu defendo? Curso de direção defensiva. Esse devia ser obrigatório, tá? Deveria ser obrigatório. E não é, tá? Direção defensiva não é obrigatório o curso. Perfeito.